O coração da Ribhu Gita. Tradução: Anandaramana. Sobre a quintessência da Ribhu Gita, palavras iniciais e dedicatória. Uma das obras espirituais tradicionais favoritas de Bhagavan Ramana Maharishi, o sábio de Arunachala, foi a Ribhu Gita. A Ribhu Gita forma a sexta seção do trabalho sânscrito conhecido como Shivarahasya, um lendário texto místico da Índia ancestral. São os ensinamentos de Deus mesmo, que o transmitiu sob a forma do Senhor Shiva no Monte Kailash para o seu devoto Ribhu, de quem a Gita deriva seu nome. O Senhor Shiva, ainda que supracitado como tendo uma forma, em verdade, é o aspecto sem forma da atividade divina em quem todos os seres e coisas são sempre absorvidos. Após receber a revelação última de Shiva, o sábio Ribhu, por sua vez, transmitiu o ensinamento ao seu relutante discípulo Nidagha. O primeiro assistente de Bhagavan Ramana, Palanishwami, trouxe uma cópia da Ribhu Gita para a análise atenciosa de Bhagavan, quando ele ainda era um garoto recém-chegado a Tiruvannamalai. Mais tarde na vida, Bhagavan relatou como ficou surpreso ao ouvir uma descrição exata de seu próprio estado de despertar espiritual recitado na Ribhu Gita, e que ele, este estado exaltado de realização, havia sido experimentado por outros e era a felicidade do ser procurado por todos os verdadeiros buscadores. Bhagavan Shri Ramana Maharishi atribuiu valor único a esta canção, como sendo uma exposição lúcida da verdade suprema. Ele muitas vezes se referiu a ela em suas conversas com devotos e buscadores. Ele até afirmou que se alguém estudasse repetidamente o capítulo 26 da Ribhu Gita, poderia espontaneamente passar para o estado de Sahaja Samadhi, ou o estado natural da verdadeira autorrealização. Shri Ramana deu uma cópia da Ribhu Gita a Sampurnama, uma devota, que trabalhava na cozinha do ashram, e pediu-lhe que estudasse. No entanto, ela considerou que era um texto muito difícil, que era acessível apenas aos pandits, ou eruditos, com suficiente aprendizado para compreendê-lo, e, portanto, pediu a Bhagavan que a desculpasse com isso. Bhagavan respondeu: "Não importa que você não entenda, ainda assim será de grande benefício para você." Bhagavan deu outro maravilhoso conselho de Bhakti a Sampurnama. Abre aspas. Você deve cobrir seus vegetais quando você os cozinha. Então, eles manterão seu sabor e estarão aptos para a comida. É o mesmo com a mente. Você deve colocar uma tampa sobre ela e deixar ferver em silêncio. Então, somente assim, uma pessoa se torna alimento apto para Deus comer. Fecha aspas. A presente tradução foi realizada com incomensurável alegria e bom ânimo, em favor dos devotos de língua portuguesa. Dedicamos este seva, serviço espiritual, à sempre viva e presente graça de Shri Ramana Maharishi. Que seja uma oferenda em beleza e devoção aos pés de lótus do amado. Toda a glória ao Senhor da Colina de Fogo. Jaya Bhagavan.
O coração da Ribu-Gita. Inerência à realidade não diferenciada e não dual. Eu irei agora expor a você o método de inerência à realidade todo inclusiva e indiferenciada. Esse ensinamento é secreto e difícil de entender, mesmo com a ajuda das várias escrituras. Mesmo para seres celestes e praticantes de disciplina espiritual que a amam, a adquirem apenas com grande dificuldade. Siga o que eu digo e, inerente à realidade, seja feliz. Meu filho, os sábios realizados, Nanis, dizem que a inerência absoluta na realidade significa tornar-se um com o Supremo Ser absoluto e imutável, tranquilo e não dual, que é Satitananda, existência, consciência, bem-aventurança e o ser de todos, tornando a mente errante uma com isso, com o proverbial leite e água, absolutamente livre de todos os conceitos. Quando se examina essa variedade de manifestações, Maya, percebe-se que ela realmente não existe e que tudo é o Ser Supremo Absoluto indiferenciado, que não é diferente do Eu e do si mesmo, Atma. Deixe este conhecimento tornar-se firme com você pela prática constante, Abhyasa. Então, descartando tudo, torne-se um com a Suprema Realidade Absoluta e, permanecendo assim, seja feliz. Permaneça como aquilo que, quando examinado, não mostra qualquer dualidade na forma destes vários objetos ou o menor traço de causa e efeito. Aquilo em que, quando a mente é absorvida nele, não há medo da dualidade em tudo. Seja sempre feliz, inabalável e livre do medo que surge da dualidade. Habite como aquele em que não há pensamentos nem fantasias, nem paz, nem autocontrole, nem a mente, nem o intelecto, nem confusão ou certeza, nem ser, nem não ser e não percepção da dualidade, estando-se livre do medo que surge da dualidade. Permaneça como aquele em que não há nem defeito nem boa qualidade, nem prazer nem dor, nem pensamento nem silêncio, nem miséria, nem austeridades praticadas para livrar-se da miséria, nenhuma ideia de eu sou o corpo, nenhum objeto de percepção qualquer. Seja sempre feliz, livre de todos os vestígios de pensamento. Habite como aquele em que não há trabalho físico, mental, verbal ou de qualquer outro tipo, nem apego, nem suas consequências. Ser sempre feliz, livre de todos os vestígios de pensamento. Permaneça como aquele em que não há pensamentos nem pensadores, nem o surgimento, nem a preservação, nem a dissolução do mundo, absolutamente nada em qualquer momento. Ser sempre feliz, livre de todos os vestígios de pensamento. Permaneça como aquele em que não há nem o poder da ilusão autolimitadora, nem seus efeitos, nem conhecimento, nem ignorância,
nem alma separada, nem senhor da criação, nem ser, nem não ser, nem mundo, nem Deus. Sê sempre feliz, livre de todos os vestígios de pensamento. Habite como aquele em que não há deuses e sua adoração, nenhum dos três aspectos divinos do Criador, preservador e destruidor, ou meditação sobre eles, nenhum Deus supremo sem forma, nem meditação sobre ele. Sê sempre feliz, sem um mínimo traço de pensamento. Habite como aquele em quem não há cativeiro em amadurecimento para o caminho das boas obras, nem busca de devoção à sabedoria divina, nem autoconsciência, nenhum fruto da ação a ser desfrutada, nenhum estado supremo separado dele, nenhum meio de realização ou objeto a ser alcançado. Sê sempre feliz, livre de todos os vestígios de pensamento. Habite como aquele em que não há mais corpo, nem sentidos, nem forças vitais, nem mente, nem intelecto, nem imaginação, nem ego, nem ignorância, nem qualquer um que se identifique com eles, nem o macrocosmo, nem o microcosmo. Sê sempre feliz, livre de todos os traços de pensamento. Permaneça como aquele em que não há desejo nem raiva, nem ganância, nem ilusão, nem má vontade, nem orgulho, nem impurezas da mente e nem falsas noções de escravidão e libertação. E sê sempre feliz, livre de todos os vestígios de pensamento. Habite como aquele em que não há começo nem fim, nem topo ou fundo, nem meio, nem lugar sagrado, nem Deus, nem dons, nem atos piedosos, nem tempo, nem espaço, nem objetos de percepção. Seja sempre feliz, livre de todos os traços de pensamento. Habite como aquele em que não há discriminação entre o real e o irreal, ausência de desejo, não possessão de virtudes, nenhum anseio por libertação, nenhum mestre ou discípulo competente, nenhum conhecimento estável, nenhum estágio realizado, nenhuma liberação enquanto em vida ou depois da morte, absolutamente nada, a qualquer momento. Sê sempre feliz, livre de todos os vestígios de pensamento. Permaneça como aquele em que não há escrituras sagradas ou livros sagrados, ninguém que pensa, nenhuma objeção ou resposta, nenhuma teoria a ser estabelecida, nenhuma teoria a ser rejeitada, nada além de um eu, Atman. Sê sempre feliz, livre do menor traço de pensamento. Permaneça como aquilo em que não há debate, nenhum sucesso ou fracasso, nenhuma palavra ou seu significado, nenhuma fala, nenhuma diferença entre alma e o Ser Supremo, nenhuma das múltiplas causas e consequências. Sê sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquele em que não há necessidade de ouvir, refletir e praticar, nenhuma meditação a ser praticada, nenhuma diferença de mesmice, alteridade ou contradições internas, sem palavras
ou seus significados, seja sempre feliz, livre do mínimo traço de pensamento. Permaneça como aquele em que não há temores do inferno, nem alegrias do céu, nem mundos do Deus Criador ou dos outros deuses, nem qualquer objeto a ser ganho com eles, nenhum outro mundo, nenhum universo de qualquer tipo. Sê sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Habite como aquele em que não há nada, nenhum dos elementos, nem mesmo um iota, uma parcela mínima de seus derivados, nenhum senso de eu ou mente, nenhuma fantasia da mente, nenhum defeito de apego, nenhum conceito. Sê sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Habite como aquele em que não há nenhum dos 3 tipos de corpos, físico grosseiro, interno sutil ou sem forma e mais sutil. Nenhum dos 3 tipos de estados, acordado, sonhando e dormindo. Nenhum dos 3 tipos de almas, aqueles que estão totalmente preparados para avançar espiritualmente, aqueles que não estão totalmente preparados e aqueles que não estão preparados. Nenhum dos 3 tipos de aflições, aquelas do corpo, aquelas causadas pelos elementos e aquelas causadas por seres e poderes sutis. Nenhuma das 5 camadas funcionais do ser, físico grosseiro, vital, emocional psíquico, mental e da felicidade sem forma. Ninguém para se identificar com eles. Sê sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquele em que não há objeto senciente, nenhum poder, Maya Shakti, para esconder a realidade, nenhuma diferença de qualquer tipo, nenhum poder de projetar objetos irreais, nenhum poder de qualquer tipo, nenhuma falsa noção sobre o mundo. Sê sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquele em que não há órgãos sensoriais ou alguém para usá-los, aquilo em que a felicidade transcendental é experimentada, aquilo que é absolutamente imediato, que realizando e alcançando Gnani, se torna imortal, que ao assim se tornar, não retorna para este ciclo de nascimentos e mortes. Sê sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquele capaz de perceber e experimentar a bem-aventurança, de que todas as alegrias parecem ser as alegrias daquilo, aquilo que, quando claramente conhecido por si mesmo, mostra que não há nada além de si mesmo, e sabendo assim, todas as almas separadas tornam-se liberadas e são sempre felizes, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquele, ao perceber que para ser o si mesmo, o Atman, não há mais nada a ser conhecido. Tudo se torna já conhecido e todo propósito realizado, e é sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquilo que é alcançado facilmente quando se convence que não se é diferente do Supremo Absoluto. Aquilo que resulta quando essa convicção se torna firme
na experiência da suprema bem-aventurança do real, aquilo que produz um sentido de satisfação incomparável e completa quando a mente é absorvida nele. Seja sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquilo que leva à completa cessação da miséria quando a mente está absorvida nele, e à extinção de todas as ideias de eu, você e o outro, e o desaparecimento de todas as diferenças. Sê sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquele em que, quando a mente é absorvida nele, permanece-se sem um segundo, nada além de si mesmo é visto e uma incomparável felicidade, Anandam, é experimentada. Seja sempre feliz, sem o menor traço de pensamento. Permaneça como aquilo que é existência indiferenciada, consciência indiferenciada, bem-aventurança indiferenciada, absolutamente não dual, a realidade absoluta indiferenciada, e com a firme convicção de que você é aquele, seja sempre feliz. Permaneça como aquilo que é tanto o eu quanto o você e todos os demais, que é a base de tudo, que é um sem qualquer outra coisa, que é extremamente puro, o todo indiferenciado, e com a firme convicção de que você é isso, seja sempre feliz. Permaneça como aquele em que não há conceitos ou qualquer outra coisa. O ahamkara, o jiva, ego, deixa de existir. Todos os desejos desaparecem, a mente se extingue e todas as confusões chegam ao fim. E com a firme convicção de que você é aquele, seja sempre feliz. Permaneça como aquele em que não há consciência do corpo ou as várias funções da existência manifesta, nenhuma percepção de objetos, aquilo em que a mente está morta, a alma se torna uma com a realidade, pensamentos dissolvidos e até mesmo as próprias convicções não mais segure, e com a firme convicção de que você é aquele, seja sempre feliz. Permaneça como aquele em que não há mais nenhuma prática espiritual meditativa ou ignorância, ou conhecimento ou atividades de qualquer tipo, aquilo que é a realidade suprema, e com a firme convicção de que você é aquele, seja sempre feliz. Permaneça como aquele em que, quando se está completamente fundido com ele, a pessoa experiencia pura felicidade, nunca experimenta miséria, não vê nada, não nasce de novo, nunca pensa ser um indivíduo separado, torna-se o Ser Supremo, e com a convicção de que você é aquele, seja sempre feliz. Permaneça como aquilo que é verdadeiramente a suprema realidade absoluta, o supremo Deus sem forma, o ser absolutamente puro, o estado supremo, a consciência absoluta, a verdade suprema, e com a convicção de que você é aquele, ser sempre feliz. Permaneça como aquilo que é o ser absoluto absolutamente puro, a bem-aventurança absoluta, o ser supremamente sutil, o ser autorrefulgente, não dual e indiferenciado,
e com a convicção de que você é aquele, seja sempre feliz. Permaneça como aquilo que é a verdade absoluta, a suprema tranquilidade, o ser eterno, absolutamente sem atributos, o eu, o ser absoluto, absolutamente indiferenciado, e com a convicção de que você é aquele, seja sempre feliz. Permaneça como aquilo que é tudo do ponto de vista experiencial e nada do ponto de vista absoluto. Existência, consciência, bem-aventurança, Satitananda, sempre tranquilo, sem nada separado dele, o ser autoexistente, e com a convicção de que você é isso, ser sempre feliz. Eu tenho, portanto, ó Nidagha, claramente explicado a você o estado de ser um com o Ser Supremo, pensando constantemente que você é o Ser Supremo indiferenciado. Você pode atingir esse estado e gozar de constante felicidade. Depois disso, tendo se tornado a suprema realidade absoluta, você nunca experimentará a miséria que vem da identificação com o nascimento e a morte. Tudo é o Ser Supremo, que é a existência, consciência, bem-aventurança, e eu sou aquilo. Ao cultivar constantemente esse pensamento puro, livre-se dos pensamentos impuros. Então, meu filho, descartando até mesmo esse pensamento e sempre fixado ao estado de plenitude, você se tornará o Ser Supremo não dual e indiferenciado e alcançará a liberação. Pensamentos puros e impuros são uma característica da mente. Não há pensamentos errantes no Ser Supremo. Portanto, permaneça como isso e livre-se dos pensamentos puros e impuros da mente. Permaneça como uma pedra ou como um tronco de madeira. Você será sempre feliz. Pensando constantemente no Ser Supremo indiferenciado e esquecendo assim todos os pensamentos, incluindo o pensamento do Ser Supremo, você se tornará o Ser Supremo todo abrangente. Até mesmo um grande pecador que ouve e entende este ensinamento se livrará de todos os seus pecados e se tornará o Ser Supremo indiferenciado, Brahman. Os intermináveis livros didáticos de instrução espiritual já prescreveram a meditação para alcançar a pureza da mente, a fim de que aqueles que se tornaram puros em mente possam facilmente alcançar a liberação e, percebendo que são felicidade absoluta e ilimitada, permaneçam ainda como uma pedra no Deus Supremo, todo abrangente e indiferenciado. A natureza deste estudo imaculado foi exposta por mim. Portanto, atingindo a pureza da mente, pensando constantemente que tudo o que é conhecido é o Ser Supremo, e que esse Ser Supremo é o Atman, si mesmo, e depois disso, permanecendo no estado de identidade completa com a realidade absoluta, a liberação pode ser alcançada aqui e agora. Eu falei a verdade. Dessa maneira, o sábio Ribhu expôs o verdadeiro e completo estado de ser, Atmanishta, Anidagha. Quando alguém está convencido de que é sempre aquilo que é existência, consciência, bem-aventurança, e permanece como aquele em um estado de completa identidade, a pessoa rejeita a ligação irreal da identificação com o nascimento e a morte
e alcança a liberação, moksha. Este é o significado do humor e da dança altamente abençoados de nosso Deus Supremo e indiferenciado. Toda a glória aos pés de lótus do Guru. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.